Ora, vejam só se não é o Thiago Quadros de novo. Aquele gaúcho da Delxis que não para de falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que esteja tudo bem contigo. Tô aqui para mais um vídeo. E antes do vídeo, eu espero que tu já esteja inscrita no canal. Também gostaria que tu tivesse já seguindo a gente lá no Instagram, no LinkedIn, né? Dando like em todos os posts, dizendo que tu gosta do Grêmio tanto quanto eu, né? Não mais do que eu, tanto quanto eu. Mas caso tu não esteja inscrito ainda, deixo aqui o convite, né? Caso tu insista em não se inscrever, daí eu me vejo obrigado a contar pra minha mãe. Partindo disso, o que que eu quero poder falar aqui, tá? Quero poder falar de MVP hoje. Quero poder falar de projetos. O que que eu quero falar e por que que esse vídeo, na minha opinião, ele é interessante, tá? Primeiro, porque ele não é um vídeo que eu vou chover no molhado. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu vou falar aqui não são verdades absolutas. Não é um vídeo que tem muito da minha opinião dentro dos projetos que a gente vive na Delxis, dentro das empresas que a gente trabalha junto, né? Até deixa aí o propaganda, né? Tá precisando de um braço técnico, tá precisando de um suporte legal? Entre em contato com a gente provavelmente pode te ajudar. E esse vídeo, ele tem como foco, então, a gente dando segmento nele, a gente tem o foco pro dev, a gente tem um foco pro gestor, mas a ideia aqui não é ser muito técnico, mas também não é ser nada técnico, né? Porque a questão é o seguinte: quando a gente fala de MVP, tá? Agora pensando entre nós aqui, vamos parar pra pensar, o que que passa na tua cabeça? Quando tu olha para MVP, talvez tu pensa no melhor jogador de uma partida de futebol, né? Ou no melhor jogador de uma partida de playoff do NBA, né? Tu pensa no melhor player de um campeonato de Counter-Strike, né? Lá do time que foi campeão, né? A gente pensa nessas coisas. O MVP, ele pode ser o Most Valuable Player, ou ele pode ser, no nosso caso, o Minimal Viable Product. Né? Então, o mínimo produto viável, se fosse em português, seria MPV. Mas, o que que pega muito, tá? Quando a gente está falando de MVP, todo mundo sabe o que que a sigla representa. E geralmente quando tu pergunta para as pessoas elas falam mínimo produto viável para ser o produto na versão menor possível, para ser mais prático de testar. Tá, mas o que que isso realmente quer dizer? Qual que é o meu objetivo com isso? Porque o objetivo de um desenvolvedor, um objetivo de um gestor, não é subir uma aplicação, é conseguir melhorar um processo, ou melhorar uma empresa, ou automatizar alguma coisa. Mas a nossa ideia tem um impacto em negócios. Não é um impacto só o sistema pelo sistema. O sistema existe porque o sistema precisa existir. Não, se não tem negócio, não tem por que ter sistema. Se não tem dinheiro circulando, se não tem tempo sendo economizado, se não tem mais pessoas sendo atendidas, não tem por que o sistema existir. Então, repara nisso. Eu quero que a gente olhe mais para o lado do negócio e entenda o mínimo produto viável. Ele tem como único objetivo, na minha opinião, é testar uma ideia. E quando a gente fala testar uma ideia, é basicamente testar uma ideia do ponto de vista do mercado. O que que eu preciso fazer e qual que é o mínimo que eu preciso fazer para atender uma necessidade e testar, né? Beleza. A gente olha para isso e talvez tu pensou o seguinte, tá, mas isso eu já sabia, Thiago, isso tá próximo do que eu falo. E tá. Mas tem um outro detalhe que eu não falei ainda que pega o pessoal. A gente testa rápido para pegar feedback rápido e alinhar a trajetória o mais cedo antes de começar. Tá? Isso principalmente evita débito técnico, evita problema de prazo, evita problema de preço para o gestor, para o dev freelancer aí, negociar bem. Quanto mais rápido eu testo, mais rápido eu sei o que eu estou fazendo, mais rápido eu consigo mensurar todos os requisitos, logo mais rápido eu consigo cobrar o valor justo e prometer o prazo justo. E daí a gente pega essa visão. Só que o que acontece é o seguinte: a gente tem dois tipos de MVP. A gente tem um MVP que ele é descartável e a gente tem um MVP que não é descartável. E daí, aqui é o seguinte: eu quero trazer
duas situações para convidar a pensar comigo. Vamos supor que tu, assim como eu, decidiu que vai lançar... A gente decidiu que vai lançar junto, para fins hipotéticos, nós vamos lançar uma plataforma de mentoria de RH, mentoria de contratação de emprego, né? Eu preciso começar com uma plataforma, com LMS, com curso? Não. Muitas vezes eu posso começar meu MVP de testar a minha ideia do ponto de vista de negócio, que é o ponto de vista mais importante de todos. Eu posso começar a testar ele com um Google Forms, com um post patrocinado nas redes sociais, para tentar pegar engajamento, com algum material gratuito, né? Ah, Thiago, mas e quando fazer as reuniões e quando fazer as coisas, aí como tu vai? Tu pode gravar no OBS, igual eu tô gravando agora esse vídeo, e tu pode fazer as reuniões no Google Meet. Tu pode fazer as reuniões no Zoom. E bola pra frente. Talvez compra lá um Google Workspace, contrata o Zoom, vai ter horas inacabáveis de reunião e tu vai ter liberdade. Mas esse é um tipo de MVP que a ideia é que ele seja descartável. Por quê? Porque eu não tô construindo nada, eu tô testando o processo. E eu vou aprender com o processo para então construir a ferramenta que me otimiza. De novo, mas reforçando uma coisa que a gente de muito tempo. Nós desenvolvemos software para melhorar a vida do usuário. Nós não desenvolvemos usuários para se adaptarem ao software. Daí essa é uma coisa que às vezes pega. Claro que às vezes, pô, tem exceções. Se a gente se apegar nas exceções, nada se torna verdade nessa vida. Mas a maioria dos casos, a gente precisa que o software entenda o processo para ele otimizar este processo e não ir contra o processo. Então esse é o exemplo do MVP descartável. O MVP mais comum na programação, ele acaba sendo para nós um MVP em que vai pegar e vai trazer para nós ali basicamente a progressão das funcionalidades, né, e de tudo a mais. Eu trouxe uma imagem que eu não gosto dessa imagem, então quero deixar claro aqui o ponto que é minha opinião. Eu acho que essa imagem ela não traz um precedente legal para pessoas entenderem olhando a imagem, tá? Porque é o seguinte, o que essa imagem ela tenta vender? Ela tenta vender o seguinte: na programação, no desenvolvimento de projeto, aqui ele está tentando trazer para nós, eu vou te vender a ideia de locomoção. E daí ele tá dizendo o seguinte: tu vai andar de skate, depois tu vai andar de patinete, depois tu vai andar de bicicleta, de moto, de carro. E o contrário a isso seria ter que desenvolver o carro parte por parte até tu ter um carro pronto. Só que aqui tem uma coisa que abre que eu não gosto, que é o seguinte: quem olha assim pensa que as etapas de cima elas são ruins e por consequência elas nunca podem acontecer. Só que se tu olha para nossa imagem embaixo, da onde um skate virar um patinete faz sentido. Um patinete virar uma bicicleta não faz sentido. A bicicleta virar uma moto não faz sentido. A moto virar um carro não faz sentido. Ah, Thiago, mas é que tá focando na locomoção. Então tu andou, daí tu teve o controle, depois tu teve a bicicleta, que daí tu passou a ter mais propulsão, né? No caso, mais botando a força das pernas. Daí tu teve a moto, que é a propulsão via motor. E daí depois tu tem o carro por si só. Só que a ideia tem que ser o seguinte: para eu sair do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4 e do 4 pro 5, eu vou passar por um processo similar a essas 4 primeiras etapas aqui em cima. Então a construção ela ainda precisa acontecer. E o principal aqui, que isso não deixa o exemplo tão nítido, mas eu queria trabalhar isso hoje com vocês, é entender que na ideia do MVP não é jogar fora. Porque aqui o que tá dando a entender é que o skate não vai ser mais usado. Então tu imagina, tu desenvolve um sistema que é o skate. Depois tu desenvolve outra versão que é o patinete. Daquela versão do skate tu ignora ela. Daí tu desenvolve a bicicleta. Daí tu ignora o patinete fora. Daí tu desenvolve a moto. Daí tu ignora... Porque dá a entender é isso. São alterações, principalmente do 2 pro 3, do 4 pro 5, são alterações muito substanciais. Pra tu dizer, é simplesmente uma iteração. Qual que seria a melhor forma, na minha opinião, de a gente poder criar um exemplo que vai fazer mais sentido?
pra gente entender. E essa ideia aqui deixa claro. Quase todo dev gosta de café. Então eu acho que a melhor forma que a gente tem de pensar é como que eu penso do ponto de vista de uma cafeteira. Eu quero tomar o meu café. E como que eu faço as coisas crescerem de uma forma que vai fazer mais sentido dentro do contexto de um programa. Então vamos pensar isso aqui na forma das interações e vamos pensar qual que é o mínimo viável. O mínimo viável é eu quero tomar café. Então nosso MVP aqui a gente pode dizer o seguinte. É um filtro de papel e um coador de plástico. Tá? Beleza. Esse é o nosso MVP. Se tu discorda de mim, tu já pode ir no comentário aí e dizer que tem que ser diferente. Agora, o que que pega? Como que eu cresço a partir daqui? E agora percebam que eu quero dar um foco que aquela imagem não dá para uma pessoa que não vem de um background técnico, que não consegue abstrair a ideia. De novo, não é que a imagem ela está objetivamente errada, é que a imagem ela pode causar, pelo exemplo que ela usa, uma distorção do que tu entende. Então vamos pensar o seguinte, depois do MVP, a gente tem a segunda iteração. E daí aqui seria o seguinte, o que a gente poderia fazer agora na nossa segunda iteração? Para a gente poder trazer mais funcionalidades. Ou a gente pode trazer uma melhoria das funcionalidades que a gente já tem. A gente poderia aqui trazer para nós, por exemplo, um reservatório e eu vou chamar de torneira porque me faltou cultura aqui para pensar numa palavra agora. Uma torneira para pingar a água. Só que percebe, nós não estamos aquecendo a água. Nós estamos esquentando a água lá numa outra chaleira, colocando quente e nós estamos só ligando para a torneirinha pingar. Só que eu não joguei fora o que eu já tinha, eu não joguei fora o filtro, eu não joguei fora Aqui até seria um suporte, né? Um suporte, coador de plástico, né? Mas aqui seria um filtrinho de papel, né? E um suporte para o coador. E daí eu estou usando o que eu já tenho. E daí eu posso vir aqui embaixo, posso fazer agora assim, ó, iteração. Porque antes eu estava podendo passar só um cafezinho, tá entendendo? Então agora eu posso vir aqui, por exemplo, e posso colocar aqui uma jarra de vidro, né? Para o cara poder passar mais quantidade de café. E depois a gente vai ter aqui uma outra iteração, e daí a gente pode botar aqui, eu vou botar assim, placa de aquecimento, né? Aquecimento elétrico, né? Para poder conectar na tomada, ligar. A gente pode criar uma outra interação aqui, que seria a gente ter timer para desligar automaticamente quando o reservatório seca, né? E daí a gente pode fazer aqui uma interação a mais, se querer, né? A gente pode vir aqui, o pessoal hoje em dia gosta de colocar a internet em tudo, né? A gente pode colocar aqui, né? A conexão, Wi-Fi, para enviar notificações e aceitar agendamentos, né? Daí a gente pode agendar quando que vai passar o café, a gente pode fazer, cara, daí assim, agora virou um troço enorme. Mas o que que eu quero trazer com isso quando a gente fala de MVP? A coisa ela tem que continuar no mundo do desenvolvimento mantendo o que tu tem. Se tu tá construindo uma coisa para testar uma possibilidade no MVP e tu vai jogar fora, é uma coisa. É tudo fair game. Vai para cima, faz o que tu querer, depois tu joga fora e começa do zero. Mas muitas vezes no desenvolvimento, o gestor, a gestora, né, o cliente, eles não querem ver um MVP e jogar fora. Eles querem crescer em cima de um MVP. Então tu tem que cuidar o que tu vai construir primeiro. E daí aqui entra no nosso cenário. Se pensar o que é o MVP, pense em café. Por quê? Primeiro que a vida fica melhor com café, mas depois disso a gente tem essa situação, a gente consegue fazer a progressão. Voltando para a imagem. Como que eu faria então essa imagem se fosse eu, tá? A gente pode pegar o ponto de vista de um carro. A pessoa quer um carro, a pessoa quer se locomover, mas ela quer se locomover com um carro, que é uma ideia objetivamente diferente de uma moto. Apesar de os dois atenderem o mesmo objetivo,
São duas formas diferentes, né? Do mesmo jeito que eu posso resolver uma guerra dando um tiro em todo mundo, ou eu posso resolver uma guerra sendo uma pessoa de paz, uma pessoa que quer o bem do mundo. Eu posso escolher a forma como que eu vou lidar, mas são soluções objetivamente diferentes para o mesmo problema. Então aqui para mim seria o que seria um MVP? A gente iria fazer qual que é o carro mais simples. Vou brincar. Fiat Uno. Vai fazer o carrinho mais simples. Né? Mas vai fazer aqui realmente, ó, 4 rodas. Vai fazer volante e banco. Motorista. E depois tu vai adicionando as outras coisas. Daí tu vai fazer aqui, por exemplo, né? Interação 2. Daí tu pode adicionar aqui. Claro, ali em cima eu não coloquei, pessoal, mas teria que ter freio, teria que ter as outras coisas, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, bancos de carona. A gente pode colocar na iteração. Aqui na 2 também seria legal colocar portas, né? A gente pode colocar na interação 3, a gente pode colocar porta-mala, né? A gente pode colocar na iteração 4 sensores de combustível e velocidade, né? Para ter o velocímetro, para ter as coisas, iteração 5. Daí a gente pode colocar aqui, cinto de segurança, a gente pode colocar porta-luvas, né? Mas porta-luvas também seria legal colocar com porta-mala aqui, né? Porque daí tu faz as iterações, aqui é uma coisa que é importante, as iterações a gente tem que pensar do ponto de vista de soluções, né? O que eu estou adicionando para o meu cliente? O que eu estou agregando para o meu cliente? Não é simplesmente vou sair desenvolvendo. Então, o resumo, o tópico que eu quis trazer aqui para vocês é o seguinte. Quando a gente fala de MVP, principalmente para quem é gestor, pensa do ponto de vista de uma cafeteira, pensa do ponto de vista de um carro. Eu tenho que fazer a mínima solução para resolver um problema, mas eu tenho dois approaches. O approach do skate, que é o MVP descartável. Thiago, eu preciso ir pro trabalho e andando tá lento. Tá, pega um skate e vai. Tu vai descartar aquele MVP antes de chegar no carro. Mas tu já tá testando se reduz o tempo. Tu vai coletar aprendizado em cima disso para usar para desenvolver a próxima interação. Só que aqui a gente criou um cenário que a gente tem quase que 4 protótipos descartáveis, né? Talvez a única exceção aqui seja do 1 pro 2 e do 3 pro 4. Mas o resto se torna objetivamente diferente. Então, isso acaba fazendo bastante diferença. No MVP na tecnologia, a gente não quer jogar as coisas fora. Geralmente a gente quer manter as coisas. Então a gente quer muitas vezes poder joga as rodinhas, troca o guidon. Tá, mas espera aí. Eu vou manter alguma coisa eu tenho que manter agora, eu tenho que crescer a partir disso. Eu não tenho que crescer descartando isso, tá? Então esse era um vídeo mais curto. Esse era um vídeo mais opinativo. A minha ideia era trazer aqui a minha visão do que eu considero um MVP, como que a gente aborda, deixar claro que existe dois tipos, existe um MVP que ele é descartável, que é geralmente quando a gente tem muito foco no processo, né? A gente está testando o processo realmente da forma mais simples, barata e rápida possível. E a gente tem o MVP que ele se mistura com os conceitos de Scrum e de cliente participando, que é eu vou construir as coisas aos poucos e o usuário já vai usando, né? O que muitas vezes também acaba não acontecendo, porque tu vai lá no MVP, tu entrega uma solução pro cara, mas daí tu precisa de 2, 3 iterações para em teoria ele ter algo que ele consegue usar de verdade, né? E o teu MVP vira uma coisa só pro cliente sorrir e ver que tem tela no teu sistema, na tua aplicação. Mas no mais é isso. O foco do vídeo era trazer a minha opinião. Tu pode discordar de mim, tu pode concordar de mim. Se for para concordar, deixa o like e comenta. Se for para discordar, deixa o like também e comenta, porque daí a gente pode conversar e é sempre aprendizado para todo mundo. No mais é isso, me despeço por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até!